Fala, exploradores do canal Geociências. Hoje, 100 dias do governo Donald Trump completados no dia de hoje, e a recessão econômica já é algo que está sendo levantado pela mídia internacional e nacional nos Estados Unidos ao caos econômico no mundo, devido ao tarifaço e à guerra comercial, 2.0 aí que Donald Trump iniciou contra a China. Bom, nós nesse vídeo vamos abordar aí, os principais acontecimentos que estão ocorrendo aí nesses 100 dias do governo Donald Trump e os principais desdobramentos. Nós falamos um pouco aqui no vídeo anterior, onde a gente trouxe os principais acontecimentos, os desdobramentos das ações, das políticas, externas que o Trump e a sua nova gestão tomaram mediante a tantos problemas e quais foram as consequências, porque muitos sabem que, na verdade, quando você de alguma maneira estabelece uma nova forma de tratar com os seus contrapartes, as suas contrapartes também irão de alguma maneira responder. É a máxima ali que nós aprendemos nas ciências exatas, na física principalmente, onde você sabe que pela terceira lei de Newton toda ação tem uma reação. Então, mediante esses acontecimentos globais, nós estamos diante de um novo acontecimento mundial que muito já está sendo levantado por o processo de desconstrução do antigo, das antigas características que permitiram os Estados Unidos da América chegar onde chegaram, e nós vemos nitidamente que as ações de Donald Trump estão agindo de maneira a ir contra o que foi construído nos últimos 80 anos. Então, a nova ordem mundial está aí se reestabelecendo, através de um processo de multilateralismo, onde muitos até argumentavam, de certa maneira esse novo governo vai reforçar o soft power americano, mas estamos vendo um processo que está retrocedendo aos tempos ali finais, os tempos sombrios lá da Segunda Guerra Mundial, onde estava se projetando uma ordem bipolar, e aí nós estamos vendo claramente uma ordem multipolar surgindo, claramente que os analistas, as notícias apontam para uma supremacia aí dos BRICS, e alguém pode falar, mas os Estados Unidos está vendo tudo isso de braços cruzados, mas estamos vendo que as ações estão sendo cada vez mais desastrosas, uma vez que o tarifaço, pelo contrário do que ele esperava, não resultou no fortalecimento do PIB, mas vimos a notícia aí que está abalando os mercados internacionais, que o PIB norte-americano ele entrou em recuo de 0,3% a 0,4%, e isso é muita coisa mediante o PIB americano, que é um PIB gigantesco, algo em torno de 20 trilhões, como falamos, ainda que a mídia, o FMI, o Banco Mundial, ele passa que o PIB dos Estados Unidos, assim como o PIB da União Europeia, é de 27 trilhões, mas sabemos que eles colocam tudo ali, o cara faz uma reforma na casa e isso aí entra como estimativa do PIB, mas o PIB real, o que realmente é gasto ali com os custos do governo, com a defesa, bem como com os incentivos às empresas, gira algo em torno de 20 trilhões. Então, você pegar esse valor e você pegar aí uma estimativa de 0,3% a 0,4%, você está falando de quase mais de $1 trilhão. Então é muito dinheiro, Para você ter noção do que é isso, o PIB brasileiro é algo em torno de 3 trilhões. Então veja que realmente é 1/3 do que nós produzimos. Foi simplesmente transferido, porque na economia não se perde. Esse processo de perda na bolsa que você tem observado, que nós falamos no vídeo anterior, que devido às ações que o Trump implementou as tarifas e foi retarifado de volta pela China, e agora ele de alguma maneira percebeu, como na linguagem aí coloquial que o pessoal coloca das cagadas que fez. Então observa que ele tem tentado mediar isso, mas ele não é aquele camarada que chega e pede desculpas, a forma dele falar, estão vindo nos negociando, estão nos procurando, mas a China está admitindo em todo momento. E vemos a reacomodação que está acontecendo no mundo, e o objetivo da análise aqui é a gente chegar numa possível previsão do que está de fato acontecendo. Você vê que são muitas informações ao mesmo tempo que estão sendo bombardeadas sobre nós, e a gente fica aí à mercê muitas das vezes do que de fato está acontecendo com a economia, o que está de fato nos atingindo aqui como brasileiros, porque vocês abrem aí
a grande mídia abre aqui os canais da mídia alternativa para poder se localizar, entender e falar, bom, de fato o que vai melhorar para a nossa vida ou vai piorar? Bom, para o americano médio, né, realmente a coisa ficou feia lá. A gente pode esperar daqui a algum tempo, você pode ver que até alguém para falar, mas não está tendo reação da oposição. Bom, simplesmente os democratas estão esperando, né, o próprio governo Trump implodisse, porque as ações que ele está tomando realmente estão favorecendo. E aí está, inclusive, dando voz e narrativa, né, aos seus críticos quanto à questão que está sendo levantada nos Estados Unidos, está ganhando força na Europa, inclusive, de que ele seria daí um agente duplo dos russos. É isso mesmo que você está ouvindo, né? Porque, mediante as ações do tarifaço, o que aconteceu? Você lembra que ele colocou a tarifa sobre 90% das nações do mundo, mas algumas nações ele tarifou com a tarifa mínima, né? Que foi, no caso, o Brasil, né? A Índia, a própria Inglaterra, mas há outros grupos de nações que simplesmente não foram tarifados. Isso mesmo, você já sabe quem são. A Rússia e o grupo do Mercado Comum Euroasiático, né, que seria a União Soviética 2.0, né, na crítica dos europeus. E mais a ação dos recuos e a total retirada, né, dos Estados Unidos da questão da guerra da Ucrânia, e mais agora, recente essa semana, a proibição formal, né, dos Estados Unidos, dos membros ali da OTAN, da Alemanha, da França, da própria Inglaterra e de outros, de mandarem financiamento para a Ucrânia e equipamentos militares. Então veja que ele completamente reforçou o argumento dos caras. Os caras falaram, bom, esse cara é um aliado do Putin, e agora com a proibição, ele já não está ajudando, tirou todo o soft power dos Estados Unidos aqui de dentro, agora nos proibiu, e ele tem esse poder porque ele é o membro fundador que propôs, né, o Trump, que eu quero dizer, não, mas os Estados Unidos da América, né, mas agora sobre a gestão dele, ele propôs simplesmente, né, a retirada completa dos Estados Unidos de maneira unilateral da OTAN, e é uma política que ele está adotando. Para o bom entendedor, né, e o Trump já falou isso muitas das vezes, ele manifestou, né, e agora está aplicando, né, as medidas para ele desmanchar simplesmente, né, a estrutura do soft power americano, e isso inclui, né, a extinção completa de 10 instituições, né, multilaterais existentes no mundo. Aí alguém fala, nossa, mas será que ele vai conseguir fazer isso? Bom, pelo andar da carruagem a coisa está caminhando para isso. E o interessante, como falamos, né, a distribuição desse poder e a transferência dos recursos está se dando claramente, né, do bloco ali dominante ocidental dos Estados Unidos da América, na América do Norte e da Europa Ocidental, rumo aos principais BRICS, né, a Rússia e a China. Uma vez porque, como o Trump não taxou os russos, né, e os chineses precisam de um novo mercado, assim como os europeus. Então você vê que os europeus já cancelaram as sanções em relação ao campo da energia e dos minérios, né, essenciais para o seu desenvolvimento industrial, uma vez que a Rússia está do lado. É natural eles explorarem, né, comprarem esses recursos ali. Só que aí eles realmente, no linguajar popular, né, eles realmente tomaram na cabeça, porque antes eles pagavam bem mais barato. Aí eles optaram, né, devido à consequência da guerra, as tarifas, a guerra comercial, econômica, né, eles resolveram retalhar e foram retalhados de volta. Vocês sabem, né, que tanto do lado europeu como americano reteve os 300 bilhões dos russos, de ambos os lados, que somou 600 bilhões. Só que os russos também reteram o que somou mais de 1 trilhão. Né? Eles reteram 800 bilhões dos europeus, e dos americanos foi algo em torno de 400 bilhões. Em relação aos americanos com os russos, meio que eles já estão descongelando, fazendo investimentos, enfim, né? E com essa medida tarifária do Trump contra a China respondeu de maneira dura, né, cancelando as compras dos aviões Boeing, né, de grande capacidade, né, de transporte, os maiores aviões do mundo, né? Uma vez já está sendo falado que eles vão estar fazendo aquisições com as construtoras russas, até sondar a Embraer brasileira, que possivelmente, agora com a estatização do Brasil aí, da Avibras, que é outra empresa aeroespacial brasileira, especializada em equipamentos militares, mas também tem tecnologia para, junto à Embraer, desenvolver aviões de maior capacidade, então está sendo sondado para estar suprindo esse mercado. E o mercado do agronegócio, que os chineses simplesmente tiraram os americanos fora, né? E vocês sabem que os chineses, junto com os indianos, são os maiores consumidores, né, do agro do mundo, devido às suas megapopulações. E ainda há outros sinais preocupantes para a economia dos países envolvidos, uma vez que os europeus também entraram em medidas restritivas contra a força
descomunal, né, do comércio e da indústria chinesa, que, né, por sua vez agora está procurando novos mercados, né, além do mercado russo ali, do mercado euroasiático, né, pegando também o mercado aqui brasileiro, que seria uma opção, ainda que alguém fale, mas o Brasil é simplesmente 15 vezes menor que os Estados Unidos, como é que eles vão ganhar? Só que temos grande terreno, grande população e um poder de consumo mais ou menos elevado. Então, isso tudo está se configurando de uma maneira que está isolando e favorecendo os planos, né? Agora, se o Trump vai conseguir executar esses planos, é o que vamos ver aí nos próximos 100 dias, né? E diga-se de passagem, como falamos, tanto os democratas como uma possível oposição do Trump está meio que ali aguardando para ver a implosão, porque se as bolsas e o Wall Street, que já ameaçou, né, como falamos no vídeo anterior, né, de impeachment mediante as perdas astronômicas de 11 trilhões na bolsa, né, as projeções, se esse tarifaço se manter e o processo de cancelamento realmente dos chineses e o boicote europeu, que está sendo executado agora, os BRICS, inclusive, juntamente com a comitiva de mais de 140 países, né, deixaram de vez de uso do sistema do SWIFT, aquele mesmo que ao longo da guerra da Ucrânia, na gestão Biden, retiraram a Rússia. Agora, esses países que na sua grande maioria agora está alinhando-se aos BRICS, eles também deixaram, não totalmente, mas agora não é exclusivo o uso do dólar, né, como moeda corrente para fazer as compras internacionais e usar o sistema via SWIFT. Então estão usando o sistema do BRICS Pay e já está sendo cogitado aí a moeda dos BRICS, né, que já tem até nome, a unidade BRICS, né. Ela ainda não está em funcionamento pleno com esses outros parceiros de fora, mas está entre os membros do bloco. Então Brasil, China, Rússia e Índia, eles já fazem sem a presença do dólar. E os europeus agora resolveram também sair fora, né, ali principalmente do uso do Mastercard, dos cartões de crédito, das bandeiras, né, uma medida retaliatória ao grande tarifaço que Trump implementou contra eles. Então veja que a situação geoeconômica está de tal maneira favorecendo uma quebra do FMI, do Banco Mundial. Esses são os alvos do Trump. Eu falei das 10 instituições. Então essas duas estão sendo alvejadas de maneira tremenda, né, e estão sofrendo, já estão sentindo o impacto. Agora, como falamos, vamos ver se a Wall Street vai ficar aguardando ali ou se vai fazer uma intervenção de maneira a tentar derrubar, mas vai ser difícil, uma vez que ele tem o Congresso e a Câmara ao lado dele. Então a única instituição, vamos dizer, que ainda tem força, que está indo de encontro, né, às loucuras aí que o Trump está praticando, seria a Suprema Corte americana, né? E as outras instituições que falamos, a OTAN, claramente, né, ainda mais agora com a proibição, agora ele levantou os alfinetadores dele ali, né, dentro da União Europeia, seguindo nesse processo, né, no que o Elon Musk já tinha falado, apesar que começou a ter, né, um racha interno, né, uma vez que o Elon Musk começou a criticar as medidas do Trump e até tem falado de sair devido, logicamente, o peso que está tendo no bolso. Inclusive, outro apoiador que falou essa semana, né, devido a esses balanços negativos econômicos, foi o Jeff Bezos, o dono da Amazon, né, que mandou todos os seus sites publicarem ali uma relativa com os valores da tarifa para que a pessoa que está comprando saber, né, o porquê que está pagando 5, 6, até 10 vezes mais caro do que estava devido ao tarifaço. E o Trump simplesmente respondeu que ele está agindo como um antipatriota. Então ele está arrumando inimigos dentro do próprio governo dele. Olha que situação que está chegando, né? De insustentabilidade só com 100 dias. É inacreditável algo que está acontecendo na história, né? Estamos vendo o processo de decadência da potência dominante, cedendo no lugar a nova potência. Alguém pode dizer, então a China está ascendendo nisso. Bom, a China também está sentindo o baque, por isso que eles estão procurando outros mercados, principalmente o brasileiro, né? Uma vez, como falamos, que meio que o Brasil é meio que, vamos dizer, os Estados Unidos um pouco piorado, mas tem potencial, entende? Alguém pode falar, nossa, então isso daí a nível de política nacional vai ser bom. Bom, não que isso seja de fato por competência desse governo que está no poder, mas é algo que está chegando como uma enxurrada para o país, entende? E claramente esse governo atual, né, como falamos, o objetivo do canal aqui não é se ater a ismos, né? Principalmente ismos relacionados a ideologias políticas ou a ismos relacionados, né, à teologia, questões, né, que estão relacionados a entendimento à esquerda ou à direita. Não, estamos trazendo uma análise com base na geopolítica e assim também quando for, né, o foco aqui que nós também trabalhamos com a ciência pura e aplicada, temos vários vídeos já aqui no canal, vamos continuar falando, né, que
paralelo a esses processos, esse terremoto geopolítico, estamos tendo também outros eventos naturais, mudanças climáticas, né? Então tudo isso tudo faz parte aqui do foco do nosso canal. Mas voltando, como falamos, né, seguindo as instituições que são alvo, a própria ONU, Conselho de Segurança, vê que os BRICS, na sua reunião aqui no Brasil, fizeram uma declaração conjunta, né, propondo inclusive novas medidas para reformular o Conselho de Segurança da ONU, colocando esses membros, né, que adentraram nos BRICS, que não são membros do Conselho de Segurança, quem são é a China e a Rússia, né, mas eles objetivam principalmente colocar a Índia lá dentro, uma vez que ela já tem o poder econômico e militar também, e falam do Brasil devido à sua brilhante carreira aí, né, no campo diplomático, né, que inclusive garante que o Brasil, toda a abertura de sessão da reunião na ONU, né, ser aberta pelo presidente devido ao seu brilhantismo no passado, até mesmo na resolução das duas grandes guerras mundiais. Se você não sabia, o Brasil foi um dos países que ajudou ali no fim desses conflitos com propostas e soluções aí diplomáticas, inclusive na questão lá que é tão falada, né, tão em debate hoje em dia, né, com relação à crise de Israel com os seus vizinhos árabes, né, quando criou-se o Estado de Israel, a solução partiu também como base de uma proposta que o Brasil também fez parte na época. Então, daí a importância do Brasil nesse setor. Então, por isso que eles querem que o Brasil, que é um dos membros fundadores dos BRICS, também esteja dentro do Conselho de Segurança. Seguindo nessa linha, Trump objetiva acabar com a Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas, para as crianças, órfãos, enfim, uma vez que também para ele acha que isso aí é balela, não precisa nada disso, ele cortou as verbas, isso lá para os Estados Unidos, né? Ele está agindo contra também a UNIT, a OMC, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, desmontando completamente toda essa estrutura que favoreceu, né, o mundo olhar para os Estados Unidos como uma nação de confiança e dar todo esse soft power, esse poder que eles adquiriram ao longo das décadas, e agora simplesmente está transferindo. Mas transferindo para quem? Para falar, para os BRICS, sim, mas uma nação específica está ganhando muito bem isso. Como falamos, isso reforça plenamente, né, ali os críticos dele na Europa e até mesmo em parte na Coreia do Sul e lá no Japão, que já pularam fora do barco. Ou seja, você vê que fizeram algo histórico. Fizeram um acordo ali com os chineses, né? Então eles serão parte do mercado ali que antes, né, migrava ali, saía as produções da China para os Estados Unidos, depois para a Europa, agora vão passar parte para a China e para o Japão e para a Coreia do Sul, além de entrar na Rússia. E a Rússia está sendo a grande beneficiada, né, dessa guerra tarifária, guerra econômica, guerra, né, comercial que está sendo implementada, e o Brasil, de alguma maneira, de forma indireta, como a Índia. Então por isso que entra a questão dos BRICS, que o pessoal está falando, né, está ganhando, a própria China ganhando esses outros mercados, de alguma maneira, devido como resposta dessas ações. Mas veja que o terremoto, né, político, geoeconômico, tarifário, ele só está no começo, né? E vemos que Trump de alguma maneira deu algumas recuadas. Ele retirou as alíquotas absurdas lá da China, que estava nas alturas de 245%, mediante a afirmativa dos chineses, que não recuou. E engane-se você que acha que eles tiraram. Na verdade, eles mantêm lá os 135%. Trump retirou, ele até fez um pronunciamento que não, vai ser 0% de novo. Aí depois, como ele viu que eles não retiraram, aí ele voltou com os números, vamos dizer, até normais, né, 35%, mas mesmo assim ainda é alto, e até então tá assim, o silêncio por parte dos chineses. Aí agora começou, né, já daí a quebradeira lá dentro das indústrias, né? As indústrias ali de autopeças já chegaram ao governo pressionando, e ele veio mais uma vez com uma bravata, né, informando aí que certos segmentos industriais veio aí ele pedindo, chorando, ele usou esse termo mesmo, para retirar e aliviar certas sanções, né, certas tarifas que ele implementou a China ali, né, mediante esse risco dessa cadeia tão vital nos Estados Unidos quebrar. E alguém vai falar, mas eles não fabricam isso? Não. As fábricas do mundo estão localizadas no leste asiático, né, especificamente na China, naqueles países do Indo-Pacífico, né? Então está tendo esse agravamento. Aí alguém diz, mas uma saída que ele pode ter, né, seria justamente essa nova aliança que ele está fazendo com a Rússia de alguma maneira para tentar quebrar o núcleo forte dos BRICS. É um movimento, mas mediante isso ele sacrificou, né, a sua
longa parceria, né, ali de costa a costa que tinha com o Canadá, porque o atual premier que estava, né, fadado a perder, ele ganhou, se reelegeu com esse discurso e com as ações que ele tomou anti-Trump. Então veja que se afastou completamente do Canadá e também, principalmente ali da Dinamarca, né, devido a essa questão com a Groenlândia, e agora está praticamente se afastando também dos principais parceiros europeus ali, os franceses, os alemães, né, mediante toda essa confusão lá dentro da OTAN, certo? Então esses 100 primeiros dias de governo de Donald Trump realmente tem sido aí, né, uma implosão ao edifício, né, de poder que os Estados Unidos construíram nas últimas 8 décadas. E para que você tenha noção, segundo saiu também as notícias recentes na CNN, na BBC, né, eu vou deixar aqui na descrição os links para que você possa estar se informando dessas notícias, né, saiu a informação que ele teve a pior avaliação entre os últimos presidentes dos últimos 70 anos. Então veja que realmente a coisa está bem estranha. Então estamos observando aí mudanças generalizadas no mundo. Acredito que vocês se depararam também com o apagão que aconteceu lá na Europa, né? Principalmente a Península Ibérica, ali Portugal e Espanha sofreram mais, mas tivemos relatos, né, de regiões da França, da Grécia, da própria Dinamarca ali que sofreram de alguma maneira, Finlândia, né, com esse processo aí de falta de energia na região. Aí teve várias explicações possíveis, né? Inclusive foi levantada uma guerra cibernética, um ataque cibernético, né, que os europeus ali acusaram prontamente a Rússia, mas houve outros também que vieram apontar possivelmente o Trump, devido à Espanha ter feito, né, uma certa aproximação com a China, né, mediante a aplicação do tarifaço. Mas qual seria a verdade por trás disso? Seria um teste? Não, de fato, a gente está diante, né, de ações de falsa bandeira, né, que estão tentando forçar, porque as elites globalistas ainda não desistiram. Eles ainda querem tentar um pavio, fazer aí, né, explodir no mundo um conflito que possa envolver, não de maneira nuclear, que viram que realmente a coisa ia sair, né, da culatra, do equilíbrio que eles estavam esperando. Mas ainda estão tentando trazer uma suposta solução, principalmente as elites atlanticistas ali nos Estados Unidos, né, armamentistas. E agora vocês estão vendo aí que estamos tendo uma tensão elevada entre duas potências nucleares agora ali, né, dois membros do BRICS, né, a Índia e o Paquistão, uma vez que vocês sabem que o Paquistão ele tem muita influência britânica, né, e americana dentro da sua terra. Uma vez que o Paquistão ele foi, no passado, né, parte da Índia, e com o favorecimento ali que foi dado nesse período, né, onde a Inglaterra e os Estados Unidos acabou influenciando a independência ali daquela região que se tornou o Paquistão, né, o Islã ganhou terreno, né, do campo xiita e fez a conversão em massa lá do que eram antes hinduístas para islâmicos. E isso favoreceu ainda um afastamento maior entre as duas nações, né, mas a Índia de alguma maneira quer a sua unificação. Então isso explica o porquê do tensionamento maior, cada vez maior ali entre as duas áreas, uma vez que o governo e a população quer, assim como no caso da China, né, reunificação territorial no caso da China com Taiwan, como a Rússia está fazendo lá, né, ainda que está meio que descanteado agora devido a todo esse processo, a confusão que estamos vendo, né, que está se instalando no mundo, mas certamente foi ações de teste para algo maior que pode vir a acontecer, principalmente aí no campo, uma vez que, como já temos falado aqui, né, o mundo, infelizmente, a economia ela gira em torno da guerra, né, e a guerra é o principal motor das economias globais e, infelizmente, eles estão, de alguma maneira, tentando salvar aí a sua estrutura, né, colocando outros para pagar o pato, certo? E aí é onde que entra o cidadão comum nisso. Vocês viram que os europeus ali passaram um mau bocado, né? Uma vez que a gente sabe que aqui no Brasil, né, devido à falta de infraestrutura, todo o processo aí é meio que natural nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o pessoal sofre um pouco com isso, né, fica horas ali no transporte público, mas os europeus não estavam acostumados com isso, assim como os americanos não estão acostumados e agora estão fazendo compras parceladas como os brasileiros. Veja como a dinâmica de geopolítica global está mudando. E também vai vir, de certa maneira, uma certa avalanche até, né, de mudanças que vai ser de alguma maneira
boas entre aspas, mas como disse, né, aí a questão ideológica, nossa política, né, ela vai tender, né, a usar subterfúgios, né, como sempre usaram, né, acarretado de muita corrupção, infelizmente, para enriquecer mais as elites e de alguma maneira dar um melzinho só para a população aí, para dizer, tá vendo, fizemos, nós trouxemos, mas, como eu disse, o Brasil, se ele souber aproveitar bem, né, essas oportunidades que vão vir, vai ter um bom resultado para a população, mas, como falamos sempre aqui, né, infelizmente essas ideologias aí desse alinhamento político nosso é complicado, né? Mas como você, cidadão comum, pode se preparar? Como nós já vemos falando aqui, estude, né? Procure se aprofundar aqui na plataforma, tem ótimos analistas, especialistas aí no campo das criptomoedas, no campo dos metais, como a gente falou anteriormente, para que você não fique só com as suas economias depositadas nesse tipo, né, de rendimentos, para que você possa estar preparado, porque o crash econômico ele está sendo preparado. Todo esse cenário que eu descrevi aqui, que está nas notícias, né, não é algo que eu estou inventando, está aqui nas notícias, você pode acessar depois, está na descrição, né, sobre o resultado aí da guerra comercial, né, entre a China e a Rússia, entre os Estados Unidos e a China, né, e como a Rússia está se beneficiando, né, desse processo todo. Então estamos vendo que está caminhando um processo aí de ruptura, assim como ocorreu ali com a Bolsa de Nova York nos anos de 1930. E já tem aí especialistas apontando que, se não for mudado o trajeto como está sendo traçado, certamente nós veremos um crash aí, possivelmente também em 2030, 100 anos depois. Aí você pode parar para pensar, bom, então isso está sendo planejado, né? Isso foi projetado para ser feito desse jeito, exatamente. E como se proteger? Como nós também falamos aqui no nosso canal, ao longo dos nossos vídeos, né? Uma das maneiras eficientes é você fazer um processo de reocupação do território nacional. O Brasil já foi apontado, pode ver que tem vários relatórios da OTAN, dos próprios BRICS, de mídia especializada internacional e nacional, pouco se fala, né? Mas internacionalmente eles apontam o Brasil como o país mais seguro no mundo, diante de um caos geoeconômico, uma guerra mundial, uma guerra nuclear, enfim. Então as pessoas, é só você ver na história, primeiro e segundo conflito e outros conflitos de grande proporção mundial, a essas populações que já de antemão dessas informações vieram para onde? Para o Brasil. Isso explica o porquê que o Brasil é o país com a maior, né, multi-contribuição ética do mundo, né? Porque nós somos naturalmente um território, se você olhar o território da América do Sul e do Brasil especificamente, nós estamos isolados do resto do mundo, né? E a nossa geologia, a geografia, favorece, né, essa segurança. Ainda que alguém diz, mas não tem segurança jurídica, não tem segurança política. Pois é, mas isso daí é de menos. Ainda mais num mundo em desconstrução como está, instituições frágeis como o nosso país tem, né, isso daí pode facilmente ser desmontado e remontado novamente. Mas quando você faz esse processo, como falamos, estuda o território nacional, pegando pequenas e médias cidades, você vai ter uma opção, uma chance, né, de você fazer uma reocupação estratégica para que você possa se proteger exatamente de todos esses viés que estamos observando que vai acontecer, né, daqui nos próximos 5 anos, né? E de passagem, se você pesquisar aí no Google, lá no ALX, você vai encontrar, né, você encontra aí terrenos, alguém para falar, mas eu vou deixar sua cidade. Então, é uma medida, né? Como falamos aqui, uma das propostas do canal é falarmos, vamos ter um vídeo específico onde vamos falar mais sobre isso. Já falamos, a playlist já está toda planejada, agora vamos entrar, né, no processo de gravação dos vídeos para a gente estar trazendo essas informações aqui de relevância, né? Uma vez aliadas também com o conhecimento necessário da geopolítica, da geologia, da geografia, da geofísica, né, sobre os fenômenos que estamos observando. Já falamos muitos aqui, né, anterior, vamos falar mais também, né, que eu creio que vocês estão a par, é muita informação todos os dias que chegam até nós, né, e a gente fica um pouco perdido aí diante de tanta diversidade de informações, tanto do cunho geopolítico como do cunho, né, propriamente ambiental. Mas uma das dicas fundamentais é isso, né? Se diversifique, né, com relação às suas finanças e já comece a pesquisar, né, as pequenas e vilas, né, as pequenas cidades e vilas, como eu falei, que há aos montes do nosso país. Os preços tão atrativos, como te falei, se você fizer uma pesquisa em Pilar de Goiás, por exemplo, você vai ver que há terrenos de 1.000 metros, chácaras, né, 1.500 metros, que você compra ali por
15 mil, 20 mil de entrada, ou menos ainda, 3 mil de entrada, e você consegue um preço bacana. Você vai ter a sua terra para você produzir seu próprio alimento, para você, né, em um crash que pode acontecer aí nos próximos 5 anos, ter um refúgio para que você possa se refugiar ali e conseguir passar por esse momento sombrio que está projetando sobre o nosso mundo e, infelizmente, também sobre a nossa nação, né? Ainda que está vindo supostos benefícios, né, que você pode estar observando nas notícias, ainda mais hoje está aí em todo o noticiário, jornais, né, falando que os investidores chineses, assim como também o Lula recebeu ali representante do alto escalão russo para poder investir em tecnologia, né, principalmente numa nova plataforma de GPS, a GLONASS, que é o GPS russo, né, vai ser implementado no Brasil. Você está vendo os chineses chegando, investindo aí na infraestrutura, na aquisição de ferrovias, né? As ferrovias já foram leiloadas em São Paulo, tanto a ferrovia Norte Campinas como a Leste São José dos Campos, já está num grupo chinês com um grupo brasileiro. Não para aí, eles estão avançando, né, com infraestrutura de saneamento, geração de energia, energias renováveis e em tecnologia, na instalação de data centers e mainframes no país aí para desenvolver essa tecnologia. Então você vai ver uma transformação. Ao mesmo tempo, como eu falei, o Brasil infelizmente é o país dos extremos, né? A gente continua vendo aí as desigualdades gritantes e cada vez maiores entre ricos e pobres, e também vamos ver aí um avanço tecnológico que está chegando para outras regiões do mundo, chegando aqui. E como disse, então, se você puder aproveitar, né, e especializar-se nesses campos, você também vai ter uma boa opção de renda para que você possa daí se programar e se dividir, como eu disse, né, estudando mais aí sobre criptomoedas, sobre os metais ouro, prata, que estão valorizando muito mediante a quebra aí do sistema financeiro internacional, principalmente o dólar, né? Agora que o Brick Pay foi ligado, a Unity não demora, né? Pelas previsões aí, ela vai ser implementada possivelmente no próximo ano, né? As nações estão pulando fora do barco americano, assim como os europeus estão se isolando cada vez mais, que agora estão dados ao leão russo, né? Então, o projeto ali da nova Tartária, creio que vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? Não é um termo conspiracionista, como muitos abordam por aí, mas é sim uma projeção do que, né, os operadores de soft power russos propõem, né, que é fazer uma expansão lá, uma substituição do modelo da União Europeia pela União Eurasiática, como eles dizem, né? Ou seja, é um processo onde, né, segundo esse modelo eurasiático, vai se projetar de Lisboa até Tóquio, no Japão. Então veja que coisa, né, que está acontecendo nesse mundo. E nas análises geopolíticas, né, muitos apontam que Trump está cada vez mais favorecendo esse tipo de modelo, né, inclusive projetando uma autocracia para, né, quem diria, né, está todos aí admirados, né, a principal democracia do mundo está caminhando a passos largos para se tornar uma autocracia também. Então, esse é o panorama aí que nós temos, né, dos 100 primeiros dias do governo Donald Trump e o futuro sombrio que o mundo, né, está observando aí e está dando passos largos para concretizar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, eu peço que você compartilhe, né, com os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, né, assine aqui o sininho das notificações para que quando novos vídeos como esse, os nossos vídeos da playlist, né, quando eles estiverem aqui disponíveis, chegue até você, né. Deixe seu like aqui, comente aqui, né, embaixo nos comentários, né, o que você acha disso, quais notícias que você tem se deparado, que tem tido aí um alarde, que tem trago preocupações, para que a gente possa aqui estar contribuindo no canal e assim fazendo algo que venha estar vindo de encontro com o que vocês estão aí, né, presenciando o que está acontecendo no nosso mundo. Até mais, exploradores.